Algumas perguntas que os alunos provavelmente vão lhe fazer durante a aula. Eu conheço um aluno, um aluno vai dizer isso para você. Eu conheço um amigo que ganhou muito dinheiro na internet e hoje está milionário e não tem nem 30 anos. É muito fácil ganhar dinheiro na internet. Como é que você argumenta com seus alunos nesse sentido? Mais uma vez, sempre você vai encontrar exemplos de pessoas bem-sucedidas. A mídia sempre divulga esses exemplos. No entanto, esses casos são casos para a gente estudar, entender, mas não é a maioria. Os alunos com certeza vão ficar estimulados, mas o professor tem que saber mostrar que para conseguir o resultado, eles têm que seguir as premissas empreendedoras. Uma outra pergunta que vai surgir. Os alunos vão questionar e falar que a internet é muito fácil. Montar um negócio na internet é apenas criar um site e fazer uma certa publicidade. O professor tem que estar preparado para dizer que não é tão simples assim. Não basta apenas ter um site, não basta apenas divulgar, o que já é muito difícil. Você tem que criar um modelo de negócio, uma estrutura de empresa para que isso se torne algo que vá trazer bastante sucesso. Os próximos capítulos vão ajudar você, professor, a, na verdade, passar isso ao aluno, para que ele entenda que qualquer ideia de negócio, por mais inovadora que seja, tem que seguir as premissas do empreendedorismo para ter mais chances de sucesso. Os alunos também podem questionar, e aí é uma pergunta que eu diria não é tão simples de responder. Por que há tantos sites gratuitos na internet que têm muitos acessos e, se ele é gratuito, o empreendedor não está ganhando dinheiro a princípio? Como é que isso se explica no mundo atual dos negócios? Professor, na verdade isso se trata de uma estratégia que é muito utilizada em grandes negócios de internet. Você investe bastante na estrutura do site, na ideia do negócio, para tentar atrair uma quantidade considerável de pessoas. A partir desse momento que você tem uma base de clientes que tem acessado o seu site e tem uma certa fidelização com o site, você começa a estruturar um modelo diferente de negócios, tentando vender coisas, produtos, publicidade, e aí o site, a princípio, vai se tornar mais lucrativo. Essa é a ideia, essa é a tese. Porém, nem todos conseguem executar isso de forma a ter sucesso. É importante que se discuta isso e que tenha um conhecimento para realmente argumentar com os alunos a respeito desse novo mercado. Capítulo 5. O plano de negócios. O capítulo 5 é destinado à parte central do livro, que é a parte, diria, mais extensa em termos de quantidade de informação que você vai trabalhar em sala de aula, que é o plano de negócios. Ele se destina a explicar a necessidade do plano de negócios, o porquê de planejar, como você estrutura um plano de negócios, né? Qual é o público-alvo do plano de negócios, por que você pode utilizar o plano de negócios e como utilizar o plano de negócios para uma venda da sua ideia. E, finalmente, o plano de negócios como captação de recursos. Na verdade, o plano de negócios tem se tornado cada vez mais uma ferramenta de gestão do empreendedor. Eu chamo ferramenta de gestão porque não serve apenas para analisar uma oportunidade, mas para implementar essa oportunidade e para auxiliar o empreendedor na gestão do seu negócio, atualizando o plano e revendo as suas metas, as suas métricas, assim que o negócio e as premissas desse negócio mudam. Então, você, professor, nesse primeiro momento, sugiro que discuta de forma bastante objetiva o porquê do plano, né, e apresente para os alunos o que eles devem desenvolver enquanto plano de negócios para a disciplina, para ser apresentado ao final do curso. Professor, algumas questões que são interessantes de ser discutidas com os alunos. O plano de negócios é fator-chave para o sucesso de uma empresa? Parece que se tornou um certo imperativo no mundo dos negócios a questão do planejamento. É claro que a gente sempre vai encontrar exemplos de empresas que não planejaram ou empreendedores que não fizeram um bom planejamento ou talvez nem fizeram planejamento e são bem-sucedidos. Mais uma vez eu volto a falar, isso com certeza é algo pontual. Estatisticamente não é o que acontece na prática. Por isso é importante que se mostre aos alunos a necessidade do planejamento. Também há o outro lado. Fazer um plano de negócios garante o sucesso de uma empresa? Não necessariamente. O planejamento é uma ferramenta que vai auxiliar você
o aluno ou empreendedor a entender melhor o seu negócio, a entender melhor o ambiente de negócios e tentar implementar essa sua estratégia para que tenha sucesso. Mas isso não é tão simples assim. Se fosse fácil, era só planejar e ter sucesso. Na verdade, o ambiente de negócio é um ambiente bastante competitivo, o planejamento auxilia, mas não é a garantia de que o sucesso vai acontecer. Uma questão bastante importante para se colocar em discussão com os alunos também é qual a diferença do plano de negócios para o planejamento estratégico. É muito comum se confundir as duas coisas. O plano de negócios ele engloba o planejamento estratégico e uma metáfora seria como se fosse uma fotografia da organização. Você vai discutir praticamente todos os assuntos relacionados ao negócio, da estratégia, mercado, equipe, a parte financeira, ou seja, é um pouco mais completo, porém conciso. Em termos de quantidade de páginas, em termos de detalhamento, às vezes um plano estratégico acaba sendo mais detalhado que o plano de negócio, mas ele tem como sua íntegra, uma das partes do plano de negócio é o planejamento estratégico. Mais uma questão que vale a pena discutir com os alunos: quando o plano de negócios deve ser revisado? Não há uma data, um período específico para você estipular. O empreendedor tem que sempre acompanhar as mudanças no seu mercado e essas mudanças vão levar a mudanças na premissa ou nas premissas utilizadas para o planejamento do negócio. Com isso, naturalmente, deve-se mudar o plano de negócios. Outra maneira de se analisar para se você deve ou não mudar ou alterar ou revisar o seu plano de negócio é saber se as suas metas estão sendo atingidas de acordo com o planejado. Se isso não está acontecendo, há duas possibilidades. Ou o plano de negócios foi feito de uma maneira equivocada, o que não é incomum. Pode acontecer, isso acontece com uma certa frequência. Ou a execução não está acontecendo de acordo com o planejado. E quando essa execução acontece de acordo com o planejado, por motivos que não foram pensados no início, é natural que você tenha que revisar. É importante que se coloque isso para os alunos, para que eles não entendam que o plano de negócios em si é uma ferramenta estática e que vai servir para o negócio em todo momento. É algo dinâmico e tem que mudar assim que o ambiente muda. O primeiro questionamento que os alunos vão fazer é: professor, dá muito trabalho fazer um plano de negócios? A sua resposta é verdade. Realmente dá trabalho. Por isso que a gente vai desenvolver durante o curso de empreendedorismo, para que vocês fiquem mais preparados quando for desenvolver o seu negócio. É algo que tem que ser enfatizado e tem que se deixar claro para os alunos. O plano de negócio realmente não é uma tarefa simples, é algo bastante complexo. Por outro lado, aqueles que sabem desenvolver e aprendem a desenvolver um plano de negócio vão estar mais preparados para as suas oportunidades no futuro. Não só na empresa que pode estar sendo criada, mas também na empresa onde você vai trabalhar, se for o caso, enquanto funcionário. Um outro assunto que os alunos vão questionar: professor, com o plano de negócios em mãos, agora é garantia de que eu vou obter recursos para a minha ideia? Não é verdade. A gente sabe que os capitalistas, principalmente capitalistas de risco, avaliam várias ideias, várias oportunidades, vários planos de negócios e geralmente cerca de 1 a 3% dos projetos que são submetidos a esses investidores é que acabam recebendo aporte de capital. Ou seja, é um funil que você vai cada vez mais competindo em várias instâncias até tentar conseguir aí resultado. É uma ferramenta que auxilia, mas não garante o sucesso. Finalmente, uma outra pergunta que é muito comum nos cursos de empreendedorismo: professor, o plano de negócios pode ser terceirizado? Não é muito mais fácil contratar uma empresa para desenvolver o plano de negócios do que o empreendedor fazer o seu próprio? Eu diria que, enquanto professor, mais do que nunca, você tem que estimular os seus alunos a aprender a fazer os seus planos de negócios. Os negócios são deles, é o seu negócio. Você, mais do que ninguém, entende do negócio, não é o consultor. Isso não significa que você não possa terceirizar partes do desenvolvimento, mas a essência, o negócio tem que ser do empreendedor. Por isso, os alunos têm que aprender, inclusive podem se tornar, quem sabe, consultores para auxiliar outros empreendedores. Capítulo 6. Elaboração do plano de negócios. No capítulo 6, o plano de negócios é discutido em detalhes. Cada seção do plano de negócio é apresentada com exemplos práticos que você, professor, pode utilizar na sala de aula e, inclusive, solicitar aos seus alunos que façam trabalhos extra-classe com base no que é apresentado nesse conteúdo do capítulo. Além disso,
você vai perceber que há uma ênfase considerável nas partes ou nas sessões de análise de mercado e plano de marketing. Por que disso? Porque são sessões críticas de um plano de negócios. Eu sugiro a você, professor, que trabalhe bastante esse conteúdo com os alunos e estimule os alunos a buscar informação extra classe, que não se limite apenas aos exemplos que existem e que são apresentados dentro do capítulo. Finalmente, é importante, professor, que se dê uma ênfase na questão da objetividade do plano de negócios. Apesar do conteúdo detalhado dessa sessão ou desse capítulo, os alunos têm que entender que o plano de negócio, enquanto documento final, deve ser bastante conciso e muito objetivo.